Onde é que nós estamos? Colossenses. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Ainda vamos ficar aqui no 13, viu, Dodô? Pode ler, Dodô. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Agora eu gostaria que você orasse com os seus irmãos. Cada um orando com um. E se você tiver que confessar um pecado para o irmão, uma ofensa para ele, confesse, diga assim, olha, eu tinha um mau pensamento a seu respeito. Eu achava que você era melhor do que você é. E eu quero confessar hoje que eu estou entendendo bem o que você é. E eu vou amar você como você é. Me perdoe por esse mau pensamento. Então vamos orar assim, em duplas, triplas, por aí pedindo ao Deus, assim como Deus em Cristo nos perdoou, perdoai vós também. Assim como Deus em Cristo nos perdoou, assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. O Senhor nos perdoou, mas como foi que Ele nos perdoou? Por que Ele nos perdoou? Em que base Ele nos perdoou? Quem vem primeiro? A fé ou o perdão? Quem vem primeiro? O arrependimento ou a fé? Qual foi a base do perdão de Deus? Qual é a base do perdão de Deus? O que é perdão, afinal de contas? Qual é o tempo de validade do perdão? Ontem a minha filha queria colocar um colírio nos olhos e ela foi lá na prateleira e olhou o colírio e viu, esse não serve, porque a data de validade estava passada.
Aí eu tinha um outro lá guardado, esse aqui. Ela foi olhada. Qual é o tempo de validade do perdão de Deus? Como é que nós tratamos esse assunto de perdão? Eu posso desfazer aquilo que Deus faz? Eu posso desmanchar aquilo que Deus realizou em Cristo? Os meus atos podem anular a obra de Deus? Nós precisamos entender um pouco mais a obra de Deus, na sua riqueza, na sua perenidade, na sua imutabilidade. Isaías 43, versículo 11. Nós vamos olhar aqui esse verso como aquele que é o nosso eu sou e o nosso Salvador. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu sou o Senhor. No original, isso está dito assim: eu sou. Por quê? A primeira expressão é o verbo ser. Eu é o pronome. Eu sou. É o mesmo nome Senhor que está ali. Javé, Yavé, Yerié, Jeová. Eu sou o eu sou. Eu que sou o eu sou a salvação e o Salvador de vocês. Não existe salvação fora dele. Portanto, não existe perdão fora de Deus. E este Deus é Javé. E Javé é Jesus. Nós temos visto aqui nos estudos pela manhã que o primeiro capítulo do livro de Gênesis, a figura, o nome da divindade de Deus, é um nome plural, Elohim. Alguns acham que esse é um nome majestático de Deus, o nome da sua majestade. Mas ele é um nome plural. E para mim, pessoalmente, eu vejo aí a ideia coletiva da divindade. A ideia plural de Deus. Que ainda que Deus seja uno, ele se manifesta em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isto promove uma unidade na diversidade. E não existe nada mais poderoso do que uma unidade nos diversos, nas diferenças. Unidade de iguais, que pensem do mesmo modo por uma força coercitiva, como de exércitos. Vamos ver aqui. Aquele exército da Coreia do Norte é um dos exércitos mais bem treinados do mundo. Aqueles soldados marcham que é de tirar o chapéu. A uniformidade deles é linda demais. E eles quando você marcha, você fica assim, de boca aberta.
Mas aquilo ali, há uma coerção, há uma força exercida de cima para baixo de autoridades, de general, de coronel, de major, de capitão, de tenente, de sargento, de cabo, e de cabo para baixo todo mundo tem que obedecer. Só obedece. E obedece, olha, firmemente. Isto é uniformidade, mas isso não significa unidade. Tem muitas rebeliões em exércitos. Mas na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo resolveram, por uma razão própria da sua essência, um é do outro, é para o outro, é com o outro, de tal monta que os três são um. Mas nesse meio deste um, tem um que é Yahvé, que é Jeová, que é o Eu Sou, que é o Salvador. Foi Ele que fez o homem. Eu já mostrei isso aqui outras vezes, mas eu sei que a gente precisa voltar lá. Para Gênesis capítulo... Vamos ler Gênesis 1, 26 e Gênesis 2, 7. Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Preste atenção aqui. Como é que começa o versículo, irmão Dorival? O verso. Também disse Deus: façamos. Olha bem. Também disse Deus, no original. Também disse Elohim. Façamos. Façamos está em que? Diz aí, professora. Primeira pessoa do plural. Façamos. Façamos significa? Nós. Nós significa? Nós significa? Mais de um. Significa mais de um. Existe aquele, às vezes eu faço uma viagem e diz assim, nós viajamos. Eu fui sozinho, mas isso chama-se eufemismo redundante, para não mostrar que sou muito egoísta. Aí eu digo, nós viajamos. Sozinho, nós viajamos. Mas isso não é o caso. Esse aqui o caso é, façamos o homem a imagem. Agora vamos para o capítulo 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Agora presta atenção, formou, quem formou? Ele quem? Ele quem? Senhor Deus. Esse Senhor Deus aí é Javé Elohim. Javé. Ele, Javé, é uma pessoa daquelas três pessoas. E foi ele que formou o homem. Ele formou o homem do pó da terra. O homem desobedeceu a esta pessoa. Capítulo 2, verso 16. Porque a ordem foi dada a essa pessoa. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Viu? A ordem foi dada pelo Senhor Deus, não foi dada por Elohim, mas por Javé Elohim.
Isso tem muita importância? Tem muita importância. Porque o Senhor é aquele que nos perdoa e que nos salva. Quem é o Salvador? Cristo Jesus. Cristo, natureza divina. Jesus, natureza humana. Então, Cristo Jesus é o nosso Salvador. Vamos para Isaías 43. Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Esse texto está falando, no capítulo 43, ele está falando do Senhor, que criou o homem, que criou Jacó, o Senhor Javé. E ele diz, eu, quem? Eu quem? Eu mesmo. O que eu faço? O que ele faz? Eu apago. O que é apagar? O que é apagar? Perdoar. Na língua grega, perdão é aféses. Aféses, não é fezes não, viu? Vem de fus. Você conhece a palavra fusível? Conhece essa palavra fusível? Fusível é aquilo que permite a luz, a energia passar para produzir luz. Fus é luz. Afus seria aféses, afus é apagar. Não levar em consideração. Eu mesmo, sou o que apago, o que perdoo as vossas transgressões. Sou eu mesmo. E dos teus pecados, não me lembro mais. Nós estávamos falando aqui nesses dias sobre por que nós devemos nos perdoar. Porque tem muita gente que não se perdoa. É vero ou não é vero? Até diz assim, eu aceito que Deus me perdoe, mas eu não consigo me perdoar. Sabe por quê? Porque você tem justiça própria em excesso. Qual era o problema de Jó? O problema de Jó não era o pecado. O problema de Jó era a justiça própria. Não era a transgressão da lei. Era um autorreconhecimento exagerado de si mesmo. Tanto é que é Deus quem chama a atenção de Satanás para Jó. Satanás tinha feito um veraneio aqui na terra. Tinha vindo passar umas férias de verão aqui na terra naquele tempo. E ele tinha passeado por toda a terra. A Bíblia diz que ele tinha passeado, tinha passado aqui, passeou. E voltou lá para o céu. Porque, engraçado, você vai ver na Bíblia, haverá novo céu e nova terra onde habitam a justiça. E quer dizer que no céu hoje não habita a justiça? Não. Porque Satanás ainda tem direito de entrar no céu. E ele ainda entra lá. O que ele vai fazer lá no céu? Acusar você perante o Deus. Só que ele vai acusar você, se você crê, de um pecado que já foi perdoado. E só você que fica aí mordendo a isca. Porque Deus não vai dar conta, não vai dar corda para ele. Mas ele chegou lá no céu passeando e chegou lá, Deus disse, escuta, Lúcifer, você estava lá na terra, você viu meu servo Jó? Porque ninguém há na terra igual a ele. Homem íntegro,
ele é temente a mim, ele se desvia do mal e ele é justo. Aí ele diz, mas sabe por que ele faz tudo isso? Porque o Senhor bota a mão nele e protege ele. E Deus diz, opa, mordeu a corda. Diz, então eu tiro a sebe, eu tiro a cerca, pode ir lá trabalhar com ele. E Deus foi muito bondoso com Jó, ao permitir que Satanás entrasse na vida de Jó. Jó lutou muito, porque Jó era justo, mas com a sua própria justiça. E não há coisa pior na vida de um homem do que a sua própria justiça. Os pecadores são salvos, os justos vão direto para o inferno. Os justos com a sua própria justiça. Os pecadores ruins têm muito mais chance do que esses pecadores bonzões. Quando eu falei uma vez para um homem, e ele disse assim, mas eu nunca cometi pecado. Eu disse, olha meu amigo, você está em pior situação do que o Fernandinho Beiramar, mas muito mais. Muito mais. Agora, Deus, é Ele mesmo que nos perdoa. E Ele não lembra mais dos nossos pecados. Eu acho muito importante os psicólogos, estou vendo uma acolá, minha irmã, outra ali, eles fazem um trabalho muito lindo. Mas não é o fato de você confessar o seu pecado que vai fazer com que o seu problema vai melhorar. Isso ajuda a compreender você. Mas o que faz o perdão é aquilo que Deus fez. Foi a obra de Cristo em nosso favor. E é uma obra irretocável. Ah, se eu pudesse crer nisso. Nós seríamos pessoas muito mais seguras. Eu queria que você lesse Isaías, Isaías 48, verso 11. Por amor de mim é que faço isto, porque como seria profanado o meu nome, a minha glória não dou a outrem. Ele está dizendo, eu não estou fazendo isso que eu estou fazendo com vocês por amor a vocês, não. É por amor de mim. É por amor de mim. A gente mudou aqui um dia aquele cântico, fiel a ti. Não é fiel a nós, não. Apesar dele ser fiel a nós, ele é fiel a nós porque ele é fiel a ele. Ele é fiel a ele. E é por amor a ele. Ele diz aqui, olha, por amor de mim é que faço tudo isto. Porque como seria profanado o meu nome? Eu boto o meu nome em cima de você, você é uma porcaria e você vai fazer tudo errado. E eu digo assim, você dizendo assim, mas eu levo o nome de Deus. Aí ele diz assim, não, pera. É por amor de mim que ele vai nos castigar, nos corrigir. É por amor dele mesmo que ele vai levar você a quebrantamento. É por amor dele mesmo que ele leva você a se perdoar. É por amor a ele. Porque ele botou o nome dele em cima de você. E se é uma coisa que Deus zela, é pelo seu nome. O nome do Senhor é tão zeloso que ele diz assim, olha, não use o meu nome em vão. Mas ele botou o nome dele em cima de nós. Como é que você se chama? Como é que você se chama? Eu tenho um nome. Sabe como é meu nome? Cristão.
Esse é meu nome. Quem é você? Vocês pensam que cristão é pouca coisa? Cristão não é aquele que tem uma crista muito grande, não. Não é um peru ou um galo de crista grande. Cristão é aquele que tem as marcas de Cristo. Esse é o nome. Eles foram chamados de cristão em Antioquia pela primeira vez. Os do caminho. São cristãos. E por serem cristãos, esse o nome é o nome que veste o caráter de Cristo sobre nós. Então nós somos cristãos. Quem é você? Sou um cristão. Com muita honra. Cristo vive em mim. Então, irmãos, ele diz, olha, é por causa do meu nome, eu não deixarei meu nome seja profanado, e a minha glória, a minha glória, eu não reparto com outro. O que eu faço, sou eu que faço, e sou eu que vou ser glorificado. Você sabe por que muitos dos judeus não creram nele, em Jesus? Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E a gente quer ser reconhecido, mas o que o Senhor está querendo é Ele, no governo e no centro de tudo. Vamos ler Isaías. Isaías é chamado de Evangelho do Antigo Testamento. É o Evangelho da antiga aliança. É a proclamação da graça de Deus na sua manifestação mais efusiva, mais grandiosa. Isaías capítulo 1, verso 18. Anteriormente, ele está falando ali atrás que o povo de Israel era pior do que jumento. Era um povo de cerviz dura. Era um povo que o jumento conhecia o seu dono, o seu possuidor, o boi conhecia o dono da manjedoura, mas o meu povo não me conhece. E ele está fazendo uma série de declarações dizendo que a cabeça do povo está doente, o coração está enfermo, e mostrando tudo. Quando ele chega no verso 17 e 18, ele começa a dizer uma coisa muito linda. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Vocês sabem qual é a cor do pecado? Muitas vezes, quando eu era menino, o professor Jorge Sernev deve se lembrar. Meu coração era preto, mas Cristo aqui já entrou. Não era assim que se cantava? Olha, Levi dizia que meu coração era igual a você, preto. Isso é racismo, sabia, Levi? Isso é coisa do demo. Coração não é preto não, meu irmão. Isso aí é uma coisa, é uma invenção maligna. Você sabe qual é a cor do pecado? É a cor de Rothschild. Roth. Em alemão é o quê? Cadê o alemão aqui? Cadê ele lá? Roth. Vermelho. Rothschild. Escudo vermelho. Oh, presta atenção, baixinho aqui. Toda bandeira que tem vermelho, tudo que é vermelho, é da cor do pecado. E tem a coisa, aí vocês vão entender os poderes econômicos do mundo que tem vermelho. Comece a observar, vermelho. E o vermelho, cor. E ele disse, ainda que o pecado seja vermelho, leia de novo. Deixa o Dodô ler, que ele não está fazendo nada.
Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. Está vermelho? Tá. Mas mesmo que ele esteja vermelho, ele vai ficar branco. Hein? Do time também? É perigoso. A Corinthians não é vermelho, né? Flamengo é vermelho, né? O Fluminense também tem o vermelhinho lá. Tem. Mas olha, o Santos também não tem vermelho, não. Tem vermelho, não. É preto e branco. Mas preto é perigoso, né? É racismo. Mas ainda que o coração seja vermelho, o pecado seja vermelho, ele está dizendo, ele será? Por que que ele faz isso? Porque ele é obrigado? Não, ele disse, é por amor a mim. É porque meu nome está em você. E porque o meu nome está em você, eu vou cuidar de você e vou colocar você branquinho. Branquinho aqui significa sem a culpabilidade. Por isso que o sangue precisava ser derramado vermelho, o preço do pecado. A vida da alma, fala alto, está no sangue. E sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Ele cobriu com o vermelho do pecado. Você vai pintar uma parede de vermelho, para gastar menos tinta, pinta com vermelho por cima que acabou. Agora se você for pintar a coisa de vermelho, com branco você vai gastar mais tinta. Só que Deus botou em cima do vermelho, botou vermelho e o vermelho de Deus se tornou branco. E isso nunca mais fica vermelho. É só branco. Porque ele não perde a validade. O perdão é eterno. Mas só que você não acredita. E você no outro dia diz, Senhor, perdoa. Eu me lembro de um rapaz contando a história dele, que ele disse que uma vez foi diante do Senhor e foi confessar. Aí chegou, Senhor, eu fiz tal coisa, assim. Senhor, e aí chorou. E passado um momento, o Senhor falou com ele, o coração, e ele saiu dali. Esse é um dos problemas que eu vou falar hoje aqui. Sentindo-se perdoado. Por favor, não sinta-se perdoado. Creia-se perdoado. Mesmo que você não sinta, tome a palavra de Deus como verdade. Isso é cheque em branco, assinado com sangue. Coloca lá dentro o perdão e receba dizendo assim, esse Deus. Mas ele saiu dali sentindo-se perdoado. Aí foi, andou. Aí passou uns 2, 3 dias, olha ele de novo no mesmo pecado. Aí veio e disse, Senhor, o Senhor viu, Senhor, anteontem eu estive aqui, orei, pedi perdão e eu fiz de novo. Senhor, para mim não tem jeito, eu não consigo, Senhor. E chorou. Passou um pedaço, o Senhor falou para ele assim, qual foi o pecado de anteontem? Eu não me lembro mais. Você está se lembrando. Eu não me lembro mais. É que Deus tem amnésia? Não, é que Ele não leva em conta. Aquilo foi perdoado. A graça de Deus operou. Vamos ler Isaías 44, verso 22. Porque o Senhor nos perdoa? É porque nós merecemos? Não. É porque nós confessamos? Também não.
Lógico que nós vamos confessar, mas isso é um outro lado. A confissão vem por causa do perdão, e não o perdão por causa da confissão. Lembra-se que eu já contei aqui dos filhos do pastor Abuchaim? Eram 3 moleques, 2 homens e uma mulher, uma menina. Quebraram a sanfona dele, o acordeon. E numa casa que tem mais de um, filho feio não tem pai. Você sabe muito bem o que é o problema de sindicato de família. O pastor botou os 3 sentados assim: quem de vocês quebrou meu acordeon? Pacto de silêncio. Quem foi que quebrou o acordeon? E não adianta forçar. O pastor Abuchaim sabia o que era graça. E ele sabia muito bem. Ele disse: um de vocês quebrou o acordeon e vocês vão me dizer. Aí o outro virou e disse assim: se o senhor perdoar, eu digo quem foi. Ele disse: esse moleque também entende o que é graça. Disse: está perdoado. Aí o outro disse: fui eu, pai. Você entende que a confissão vem por causa do perdão, e não o perdão por causa da confissão. Porque se fosse o contrário, você iria se sentir como um negociante com Deus, e não seria graça. Então vamos ler Isaías 44, 22. Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Por que ele nos perdoa? Porque ele nos comprou, pagou o preço. E ele disse: eu desfaço os teus pecados como a névoa. E como a nuvem. Estava lá coberto, estava negro. Daqui a pouco vem um vento. Eu desfaço. Não é você que vai desfazer, sou eu. Porque eu te remi, eu paguei o preço. Esse preço foi pago. Eu gosto de contar essa historinha também, porque ela é muito elucidadora. Do menino que fez um barco. Ele fez um barquinho todo talhado em madeira própria, muito bem arrumadinho, fez o barco, preparou aquele barco. No dia de chuva, de enxurrada, ele botou o barco na valeta, e o barco começou a navegar, e ele ali feliz, o barquinho navegando bonito, e lá foi, quando ele viu, tinha um esgoto, e caiu lá dentro do córrego, e ele saiu batendo, e foi-se o barco embora. Passados uns dias, ele andando lá no shopping, olha o barco dele, estava lá, numa loja de venda de bugiganga, estava o barco. Aí o menino passou, olhou: olha meu barco, é meu barco. Aí entrou e disse para o homem: esse barco é meu. Ele disse: seu não, esse barco é meu. Um menino trouxe o barco, eu achei muito bonito esse barco, e eu paguei um preço por ele, e esse barco é meu, e está aqui para vender. Ele disse: não é meu, o senhor quer ver? O senhor vai ver aqui, ó, tem uma letra aqui embaixo, que eu botei no baixo, abre, vira aqui. Aí ele viu lá, estavam as letrinhas dele, diz: é verdade, tem aqui as letras do seu nome, é. Mas agora não, meu filho, ele é meu, eu paguei, e ele custa tanto. E se você quiser, você paga. Aí o menino saiu para casa, meio triste, mas com certa esperança. Chegou lá, contou para o pai dele. Aí o pai dele disse assim: tá bom. Quanto é que ele disse que custa? Tanto. Está aqui o dinheiro, vai lá e compra. Ele chegou lá, achou o barco, pegou, disse: moço, eu quero comprar meu barco. Aí o homem disse: tá bom, quanto está aí o dinheiro? Tá aqui.
Ele pegou o barquinho dele e dizia assim, pulando: esse barco é meu, duplamente meu. Meu porque eu fiz e meu porque eu comprei. Ele é meu, ele é meu, ele é meu. E Jesus segura você no colo e diz assim: você é duplamente meu. Meu porque eu fiz e meu porque eu paguei o preço. Você é meu. E eu lhe perdoei porque eu te remi. Para com essa ideia de que Deus vai negociar o perdão com você, porque Ele fez isso por sua inteira misericórdia e graça. Vamos ler Miqueias, capítulo 7, versos 18 e 19. Você está esperando aí, galera. Miqueias. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. 19. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Você não sabe que na língua hebraica, isso aqui é um trocadilho. O nome dele é Micaías. E então ele faz assim, ó. Mi significa quem? O K é Deus. Ias é Deus. O K é semelhante. Micaías, quem é semelhante a ti? É o nome dele. Micaías, quem é semelhante a ti? Quem é Micaías? Quem é Micaías como Deus? Quem é semelhante a Deus? Que o quê? O que ele faz? O que Deus faz? O que Deus faz, queridos? Perdoa a iniquidade e esquece da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém, olha aí, a sua ira para sempre, porque tem. Você já pensou nisso, Francisco? Que Deus tem prazer na misericórdia? Sou Hélio. Que teu Pai tem prazer na misericórdia. E que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E ela se renova a cada manhã. Entre o pecado do pecador e a misericórdia do Salvador, o que vale mais? Quem é mais poderoso? Vamos mais uma historinha? Vamos uma historinha daquela esposa do pastor lá de Brasília? A esposa do pastor cometeu um pecado cabeludo. Algumas pessoas acham que deve ter pecado careca, o outro meio, e uns são cabeludos. E por causa desse pecado cabeludo, ela ficou paralítica. Ela entrou num processo acusatório. Ela passou a viver debaixo de uma acusação, onde ela ouvia uma voz que dizia assim: este pecado não tem mais perdão. Aquela voz estava sempre dizendo: este pecado não tem mais perdão. Ela fez tratamento, vários tratamentos, até... A pastora Buchaim estava pregando lá em Brasília. Isso foi mais ou menos no ano de 89. Ele estava pregando em Brasília. O esposo dela, daquela senhora, estava lá na igreja naquele dia e ouviu a pregação e disse para ele assim: o senhor iria lá na casa, lá em minha casa? Contou a história. Ele disse: vou. E ele foi lá.
E chegou lá, a esposa estava sentada na cadeira de rodas, e ele começou a conversar com ela e disse: o que a senhora escuta? Ela disse: eu escuto uma voz que me diz assim que o meu pecado não tem perdão. Ah, é? Ô, menina, a filha dela que estava assim, traz uma tábua, bota aqui bota aqui em cima dos braços da cadeira. E me arranja um papel sulfite e uma caneta. Aí a menina trouxe uma tábua, botou assim em cima, pôs um papel sulfite em cima, pôs uma caneta. Ele disse: agora a senhora escreve o que a senhora escuta. Este pecado não tem mais perdão. Bota aspas, botou aspas. Escreve diabo. O diabo é que está lhe dizendo. Ele está lhe acusando. Ele fala: bota aqui. Agora a senhora, por favor, escreve embaixo isso aqui. Salmo 103, versículos 1 a 3. Vamos ler o 1 a 3, mas ele mandou escrever só o 3. Mas eu quero botar o 1 e o 2 para você não se esquecer. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nem um só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Aí ele leu aqui, agora a senhora escreve assim: é Ele, Deus, quem perdoa todas as tuas enfermidades, todas as tuas iniquidades, e quem sara todas as tuas enfermidades. Ele é Deus. Agora bota aqui. Deus, embaixo. Aqui nós temos dois pensamentos, minha senhora. O primeiro que diz: esse pecado não tem perdão. E o segundo diz: é Ele quem te perdoa todas. Um dos dois está errado. Um dos dois aqui não está batendo certo. Se esse pecado não tem mais perdão, e se ele perdoa todos, alguma coisa está errada. Eu quero perguntar para a senhora: qual é o que está errado e qual é o que está certo? Ela disse: o que está certo é o de Deus, e o que está errado é do diabo. Aí ele virou-se para ela e disse assim: mas a senhora não crê no de Deus, a senhora está crendo no do diabo. O seu problema não é porque a senhora não sabe, a senhora sabe que a de Deus é esta, mas a senhora está crendo na do diabo. Agora eu vou lhe fazer outra questionamento aqui. Em qual das duas a senhora quer crer daqui para frente? Ela disse: eu quero crer na de Deus. Muito bem. A fé se baseia na palavra de Deus e é um ato da vontade do homem diante da vontade de Deus. Deus produz em nós a fé. Então, a senhora passa um risco aqui em cima dessa primeira. Esse pecado não tem mais perdão. Risca ele assim. Aí ela deu umas 3 riscadas assim, em cima dele. Ficou olhando para o texto. De repente ela disse: eu estou curada. Levantou. Fazia 8 anos que ela estava paralítica. Levantou. E o pastor Abuchaim, que não tomava café, tomou café porque a mulher quis fazer café para ele. E ele tomou café. Porque ela ficou com a fé e ele ficou com o café. É Ele quem perdoa. Por que Ele perdoa? Porque eu mereço? Não, por amor ao seu próprio nome. Porque Ele nos remiu. Porque Ele é gracioso. Porque Ele é misericordioso. Salmo 35, 10. Nós já vamos acabar, viu? Todos os meus ossos dirão: Senhor,
Quem contigo se assemelha? Pois livras o aflito daquele que é demais forte para ele, e mísero, e o necessitado, e dos seus extorquidores. Olha que coisa mais interessante. Todos os meus ossos dirão. Você sabe quando uma pessoa está em pecado, os ossos envelhecem? Aí, vamos aí para pertinho, vamos aí para pertinho para o Salmo 32. É o verso, enquanto calei o meu pecado, verso 6, 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Eu ando com um dedo aqui meio ruim, e eu ando conversando com o Senhor. Ontem eu gastei um tempo, porque ele dói aqui, meu osso dói. Eu disse, Senhor, eu preciso que o Senhor revele, que eu acho que esse negócio aqui está oculto. Eu preciso. Minha mulher, às vezes quando ela diz, bem, para de apertar aí. Mas eu não quero parar. Eu quero me lembrar desse osso aqui. Logo que eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram. Tem muito isso na Bíblia sobre ossatura e pecado. Mas esse texto que nós lemos aqui de Salmo 35, ele diz, todos os meus ossos dirão, Senhor, quem contigo é semelhante? É aquele Micaías. Quem é Micaías? Quem é semelhante a ti? Javé, quem é semelhante a ti? Pois livras o aflito daquele que é demais forte para ele. Ele livra o aflito daquele que é mais poderoso. Livra o mísero e o necessitado dos seus extorsionários. O que é isso? Extorsionários. É aqueles que vão extorquir, que vão cobrar. Você sabe que os cobradores foram mandados embora lá na cruz? Ele mandou embora aquela turma. Vamos para Colossenses capítulo 2. Vamos ler para o verso 14. Rapidinho. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Continua. Despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A conta foi cancelada e os cobradores foram mandados embora. Vai cobrar o quê? Esses extorquidores que ficam aí, olha aí o seu pecado, o seu pecado, o seu pecado. Cara, vai cobrar de quem pagou a conta? A menininha no avivamento de Chadwick, lá na Inglaterra, de 7, 8 anos de idade, a menininha levantou para dar um testemunho. E disse, o meu testemunho é o seguinte: o adversário vem continuamente me cobrar a conta. E quando o adversário bate na porta para me cobrar a conta, eu digo para ele, meu irmão mais velho já pagou a conta, vai cobrar dele. Coisinha mais linda, se você pudesse dizer isso para ele. O meu irmão mais velho já pagou a conta, vai cobrar dele. Você fica aí, pastor, será que o senhor tem um horário para eu contar? Um horáriozinho, 1 hora só, 30 minutos, 20 minutos, 10 minutos. Eu queria contar um negócio que está me angustiando. Não que a gente não sirva para isso, mas não é isso que vai livrar.
quem vai livrar é Micaías. Quem é semelhante ao Senhor? Senhor, olha lá, eu pisei na bola. E ele diz: está anulado, filho. Está perdoado o teu pecado. Ô meu irmão, será que nós não cremos nisso? E ainda ficamos nos colocando peso. Eu tenho visto alguns irmãos que a cara denota que está uma coisa. Anteontem eu fui conversar com uma pessoa e ele se referiu a um outro, disse assim: você é psicólogo, o que está acontecendo com aquela mulher? Diz: por quê? Porque o semblante dela é semblante de quem não se perdoa. Deus se perdoou, Jefão. Mas você tem botado umas contas aí para baixo, Senhor, não tem? Olha, eu sei, rapaz. Eu faço isso. Mas ele diz: olha, você precisa olhar para mim. Ele livra o aflito daquele que é mais forte. E o mísero e o necessitado dos seus extorsionistas. Não, Senhor, vem com esta não. Vou contar uma história. Minha filha, a outra, não essa. Minha filha estava querendo ir para a casa do noivo. Ela estava muito cansada. E disse: pai, me empresta a caminhonete. Vamos prestar a caminhonete. A mãe chegou para ela e disse: minha filha, você não vai hoje à noite, você está cansada. Não, mas eu vou. Não vai. Não, eu vou. Então tá bom. Aí eu tentei dissuadir, ela disse: não, eu vou. Vai. E aí ela virou para a mãe e disse assim: mas se acontecer algum acidente comigo, você é culpada. Porque boca de mãe é um negócio. Aí ela virou para ela e disse assim: vai para lá, comigo não, minha filha. A responsabilidade é sua. Porque a desobediência é sua. Não vem botar para cima de mim a culpa, não. Ela me disse depois, nos disse depois: a viagem mais longa foi daqui a Ourinhos. E o tempo todo: meu Deus, que não aconteça nada. Meu Deus, que não aconteça nada. Eu quero dizer para você, meu irmão, uma coisa: nós precisamos parar de querer aceitar a culpa que os outros põem sobre nós. Se temos culpa, vamos acertar isso diante de Deus. E se temos culpa, vamos confessar à pessoa: meu irmão, eu lhe ofendi, me perdoa. Agora, se não temos, se já foi tratado, se Deus já nos tratou dessa culpa, olha, não venha para cá com sua conversa de dizer assim: você me botou no mundo. Então eu recebi um e-mail muito bonito essa semana. Eu termino com esse e-mail. O pai foi falar com o filho, ele disse: alto lá, não se meta na minha vida. E o pai disse: não se meta na minha vida? Você é que se meteu na minha. Você é que um dia entrou na vida da sua mãe e na minha. E sua mãe ficou durante 3 meses enjoada, vomitando, e nós correndo de um lado para o outro, cuidando dela, da saúde dela. E num período de gravidez,
Nós tivemos que fazer um empenho muito forte para ter recursos para cuidar de você quando nascesse. Não entre na minha vida. Você que entrou na minha, que eu tive que comprar um berço de novo e um quarto e pintar e fazer. Não entre na minha vida. E ele vai mostrando, um por um. E aí, quando ele chega num ponto, ele disse: filho, eu dou graças a Deus porque você entrou na minha vida. Porque Deus teve misericórdia de fazer com que você entrasse na nossa vida. E fique sabendo, filho, que eu vou entrar na sua. Porque eu sou seu pai e você é seu pai até o fim. Você primeiro entrou na minha vida e eu vou entrar na sua até o fim. Você não desisto de você, meu filho. Você está pensando que Deus desiste de você, meu filho? Ele entrou na sua vida, você entrou na vida dele porque ele quis que você entrasse. E ele lhe perdoou com perdão eterno em Cristo. Você e eu precisamos gozar disto. E não ficar atrás, escarafunchando. Você não é rola? Agora eu não digo o resto. Tem um besouro por aí que faz esse negócio. Só matuto como nós, né? Meus irmãos, como é bom saber que o nosso Deus é o Deus da eterna graça. A gente vai continuar daqui mais uns dias falando sobre, porque agora nós estamos na base do perdão. Eu estava falando primeiro perdoai-vos, agora é a base do perdão. É Deus. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.